Olá, sejam todos bem-vindos a esse nosso curso. Vou agora fazer uma pequena grande apresentação, um pouco da minha trajetória, da minha história com o xadrez. Espero contar com a paciência de vocês, porque tem muita história para contar. São 13 anos dentro da Rede Municipal de Educação e desse programa Jogos de Tabuleiro, que assim que eu ingressei na rede, eu comecei a participar e foram muitas histórias. Então, sejam todos convidados um pouco à história da minha vida, a minha casa e essa minha história com o xadrez. Eu sou a professora Márcia Bispo e aí fiz questão de segurar para minha apresentação pessoal o Bispo, que é uma das peças desse nosso jogo arte, e vou trazer a maracá. Porque vou contar um pouco da minha história e dentro do programa nós temos essa valorização da questão cultural dos jogos, das nossas histórias, das nossas raízes, das raízes das histórias do jogo. Então, eu que tenho ancestralidade indígena, nossa terra, Brasil, que começa com os nossos povos originários, nossos povos indígenas, e aí viajamos até a Europa. Ao som aqui de fundo a ópera, porque vamos falar de xadrez, então viajamos até lá. Eles que viajaram para cá, né, foram um dos povos europeus, colonizaram o nosso país, e aí temos toda a história dele que se mistura com a minha história de vida. Eu, filha de nordestinos, minha mãe é cearense, meu pai é baiano, nasci aqui em São Paulo, na Zona Norte, na periferia de São Paulo, no Jardim Peri, numa viela, e que tenho toda a minha trajetória com a escola pública. Meu sonho de infância era ser professora, já começa a falar um pouco e se misturar um pouco com a história de xadrez, qual é o nosso propósito. E eu realizei ele na minha vida, que foi me tornar professora. Estudei sempre em escola pública, no ensino médio, prestei prova e fiz ensino médio técnico em magistério, já me tornando professora com 18 anos. Já tendo meu primeiro filho, Lucas, e tendo meu primeiro contato com o xadrez, que foi aprender ali um básico com o pai do meu filho, que me ensinou as regras. Eu achei que eu já jogava xadrez. Alguns anos depois eu presto prova, consigo bolsa 100% pelo ProUni, e só assim eu conseguiria. Fui fazer minha faculdade de pedagogia. Termino a faculdade de pedagogia em 2008 e consigo ingressar na Rede Municipal de Educação de São Paulo no ensino fundamental em 2008. E já em 2009, na EMF Vila Nova Cachoeirinha, que depois se torna a EMF Professor André Rodrigues, a EMF Professor Neira Augusto Lopes. Desculpa a confusão, que várias escolas aí na história. E na EMF Professor Neira Augusto Lopes, eu encontro uma pessoa muito especial que vai mudar a minha vida, que vai mudar a minha história, que traz o xadrez de fato para a minha vida, que é o meu querido amigo professor Alexandre Vaz, né? Então ele vem e fala: menina, na ADRE nós ensinamos xadrez, tem um curso de xadrez, esse curso que vocês vão fazer, né? Que hoje eu sou formadora, lá em 2008. E é nesse curso que eu aprendo a jogar xadrez. Depois eu fiz o módulo 2 e 3 naquele mesmo ano e já comecei a desenvolver o projeto na escola. Já escrevi um projeto, entreguei e foi aprovado na escola. Aprendo com o querido professor João, que havia sido meu professor de português do magistério, e eu tenho esse reencontro, esse feliz reencontro com ele e com o professor Claudinei Lombi. Aparece aqui a Mônica, que era a diretora de Digicel na época. Com eles eu aprendo a jogar xadrez e começo a ensinar xadrez na escola com o pouco que eu tinha aprendido. Então, fiquem tranquilos, né, sobre o xadrez. O xadrez é algo que dá pra gente aprender o básico do xadrez e depois, se for da nossa vontade, do nosso interesse, se a gente quiser colocar na nossa vida, a gente pode ir aprendendo mais. Em infinita quantidade de coisas que podemos aprender de xadrez. Mas com que o nosso objetivo é que vocês saiam daqui sabendo e podendo desenvolver xadrez, como aconteceu comigo lá em 2009. E aí começa a desenvolver o projeto de xadrez na sala de leitura mesmo, eu monto
as mesas de xadrez, eu peço para a escola comprar algumas peças. Inicialmente começamos com as peças do professor Vaz, e depois a escola adquiriu as peças, os jogos, desenvolvi o projeto também na sala de educação física, eu tive que mudar de lugar na escola. Depois, anos depois, né, compraram mesas com tabuleiros de xadrez pra gente brincar na área externa da escola, pra gente jogar. Tivemos o xadrez indo pra mostra cultural, envolvido aí com as ODS, então o xadrez de tampinha, então para aqueles que não tiverem materiais contatos com o xadrez. E aqui eu vou falar de uma das coisas muito importantes do xadrez para mim, né? Aqui na mostra cultural, a Leslie com o pai dela e eu, que o xadrez foi uma forma de ficar perto do meu filho quando ele, né, virou adolescente, só quer jogar, só quer ficar enfiado no computador, e era uma forma de ficar próxima dele, de compartilhar algo com ele. Ele sempre jogou comigo, eu trouxe ele para participar do projeto e foi sempre muito especial. E aí, com o projeto, nós descobrimos que na Rede Municipal de Educação nós temos uma das maiores organizações de campeonatos de xadrez. Nós temos os torneios por equipes no primeiro semestre e individual no segundo semestre. Desde o primeiro ano eu comecei a levar os estudantes, eles voltaram com medalhas e mostravam para os colegas. E aí os outros foram se encantando a fazer xadrez. No segundo ano de projeto eu consegui montar 3 turmas. No quarto ano de projeto eu tinha o máximo de aulas que eu poderia ter de xadrez, eu já tinha 5 turmas. E isso principalmente por causa dos nossos jogos, né, da organização que nós temos na prefeitura. Então, os jogos que são muito especiais, temos a etapa regional e depois a municipal, né? Então eu aqui, em uma das primeiras etapas municipais que nós participamos com alguns dos primeiros enxadristas que eu tive, eu grávida do Miguel, em 2011. E um dos momentos muito especiais dessa trajetória, um ano que a nossa escola foi vice-campeã regional e os alunos me levantaram, porque a gente levava para a vida. Então, um dos grandes benefícios do projeto é a mudança de vida, é o que o xadrez vai ensinar a pensar, a planejar, a pensar antes de fazer, a criar novos rumos para a vida. Então, por isso que eu tô aqui, que eu tô nesse programa, porque eu acredito demais que o xadrez é ferramenta e é potência para a vida, para melhorar a vida das pessoas. Nisso, o projeto foi crescendo e nós realizávamos atividades dentro da escola, então organizávamos torneios também dentro da escola. E aí eu fui descobrir que fora da nossa rede municipal de educação, que já tem uma organização muito boa de torneios, nós tínhamos os torneios externos. E foi mais uma coisa que eu descobri com o xadrez, de levar os alunos para ambientes que são diferentes, para ambientes abertos, com estudantes de escolas particulares, conhecer outros universos, outros lugares. Então, comecei a planejar e me organizar para conseguir levar os alunos em atividades externas. Foi difícil, muito custo para conseguir isso. Foi pedindo doações, foi fazendo vaquinhas, foi pedindo muitas autorizações e contando com a ajuda de muitas pessoas. E nós conseguimos levar os alunos nas atividades do SP Open, organizadas pelo grande mestre Krikor. Conseguimos levar os alunos no Campeonato Paulista de Xadrez Escolar. Foi uma das grandes realizações do nosso projeto, que foi conseguir estar com eles num ambiente que é predominantemente de escolas particulares. E o desempenho deles, que foi incrível, né? Então, para mostrar que o xadrez é inclusivo para todas as idades, para todas as classes sociais, que todos podem jogar e podem jogar bem, independente do quanto eles têm, né? Ali, de frente para o tabuleiro, são só um e o outro, né? E quem tem a melhor estratégia, as melhores ideias, o melhor plano, quem vai conseguir dar checkmate. Então, estive com os alunos, aqui uma foto, né, do SP Open, e aqui do primeiro Campeonato Paulista de Xadrez Escolar. Depois, no outro ano, conseguimos ir com um ônibus e fomos à escola, de todas as escolas públicas e particulares, com a maior equipe no torneio, com 42 estudantes, e ficamos em 4º lugar estadual, entre escolas públicas e particulares de todo o estado de São Paulo.
esse foi um dos grandes troféus, dos grandes presentes desse projeto, porque os maiores troféus com certeza foram a amizade, os amigos que eu fiz e a mudança de vida que nós podemos ver em muitos daqueles que participaram do projeto, que me contam até hoje quanto o projeto foi especial na vida deles, né? E falando de especial, ver eles se formando, né? Ver eles dando novos rumos para a vida deles. Bem, e aí nós organizamos algumas atividades na escola, tivemos simultânea com o grande mestre Everaldo Matsura, que foi uma pessoa que se tornou muito especial para o nosso projeto, né? Ele aqui com o nosso Gabriel, um estudante que ficou por muito tempo no nosso projeto. Tivemos o mestre internacional Álvaro Aranha, que é o professor técnico da atual tetracampeã brasileira de xadrez escolar. E depois de 5 anos de projeto, e aí voltando um pouquinho à minha história particular para terminar o relato, desde o primeiro ano que eu entrei para dar o projeto, participei do torneio de professoras de xadrez que acontece no segundo semestre junto com a final municipal individual. No primeiro ano fui vice-campeã, mas sorte de principiante, porque depois consegui todos os anos participar, mas tive que perder muitas vezes, né? E para aprender xadrez tive que ter essa trajetória. 5 anos depois eu começo a tentar estudar e melhorar no xadrez, quando uma aluna me desafiou conseguindo fazer um checkmate que eu não conseguia. E com isso eu melhorei, eu me tornei jogadora de xadrez, me tornei árbitra de xadrez, junto com o meu filho Lucas, e comecei a jogar torneios de xadrez de 2016 para cá. Viajei o Brasil, fui para Florianópolis, realizei um sonho da minha vida, então o xadrez mudou muita coisa na minha vida. Em 2017, no torneio de professoras, eu consigo pela primeira vez ser campeã das professoras de xadrez de São Paulo, que foi esse troféu aqui muito especial para a minha vida, e uma realização, né, que a gente conseguiu estando aí com o xadrez. Nesse ano foi o ano que eu me tornei professora formadora das professoras de xadrez de São Paulo, fiz aí o curso junto com a professora Fernanda, com a professora Camila, e depois de 2018 e 2019 me torno tricampeã das professoras de xadrez de São Paulo. Em torneios externos tive várias colocações, nenhuma de destaque, né? O xadrez ele tem vários níveis, mas sempre me diverti, fui muito feliz jogando xadrez. E aí depois disso eu recebo uma homenagem na Câmara dos Vereadores pelos trabalhos realizados com o xadrez. Aqui o atual diretor de Dicel e o Vinícius, que estava aí conosco em Dicel, na cerimônia na Câmara dos Vereadores. E tive uma experiência incrível, podendo, no ano de 2019, arbitrar uma etapa do Campeonato Brasileiro de Xadrez para deficientes visuais. Foi uma das experiências mais lindas da minha vida, de poder emprestar a minha visão e auxiliar os nossos deficientes visuais no Campeonato Brasileiro. Foi outra coisa, experiência incrível que o xadrez me trouxe. Fiz muitos amigos, conheço a maioria dos grandes jogadores de xadrez do Brasil, alguns do mundo eu conheci. E vou terminar esse relato, que ficou grande mesmo, eu já tinha avisado a vocês, mas é para contar um pouco desses acontecimentos que me fazem hoje estar aqui, me fazem ter essa paixão e acreditar tanto no xadrez. Então, em 2018, fui convidada, fui selecionada para ser uma dos 3 professores que iam fazer o relato de prática da coleção Jogos de Tabuleiro, produzida pela Secretaria Municipal de Educação. Esse material que ficou incrível, foi escrito, a parte técnica, pelo nosso mestre internacional Jefferson Peliquian, e que tem, ao final, o relato de 3 professores com grandes projetos da rede, o professor Valdomiro, da MF Roquete Pinto, o
professora Ari, da MF Ciro Albuquerque, e o nosso relato da MF Neira Augusto Lopes. Então nunca pensei que eu fosse parar no livro. E tem aqui, né, conto com mais detalhes a história da MF professora Neira Augusto Lopes, que uma das grandes realizações é ter hoje a sala de xadrez Grande Mestre Everaldo Matsura, um espaço dedicado ao xadrez, bem equipado, com livros, peças, relógios de xadrez. Bem, e é principalmente isso, sem dúvida, aprendi lá com o professor Egno, que o xadrez tem o poder de fazer as pessoas felizes e mudar a vida das pessoas, é isso que o xadrez fez para mim. Vou terminar esse relato com a foto de um dos abraços, que estamos hoje com saudades por conta da pandemia, mas que são as grandes conquistas que eu tive com o xadrez, e por isso eu sigo aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um pouco aí da minha história e até a próxima. Forte abraço.